Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, a Bíblia e a história nos mostra que o apóstolo João foi o último dos apóstolos a morrer. E ele foi o único que não foi martirizado, que morreu de velho. A história conta, a gente não tem, são dados que não são bíblicos, são históricos. Inclusive a história conta que João, depois da ilha de Patmos, ele vai ajudar várias cidades, e ele mora alguns anos em Éfeso, inclusive. Então, Clemente, que é um dos primeiros historiadores da igreja, Eusébio de Cesareia, que escreve sobre isso, ele conta essas histórias, inclusive tem histórias incríveis ali. E é muito interessante também, porque a gente vê que quando Jesus foi julgado e condenado a ser morto, dos 12 apóstolos, um traiu, 9 fugiu, e o único que ficou aos pés da cruz próximo foi João. E João foi o único que não foi martirizado. Na verdade, a tradição conta, a história conta que João foi condenado à morte durante o império de Domiciano. Para você ter uma ideia de quem era Domiciano, Domiciano era um imperador que gostava de ser chamado de Nosso Senhor e Deus. Pode baixar um pouquinho só o som. Me ajuda muito, mas pode baixar um pouquinho só. Então ele era um cara, um imperador que se levantou inclusive contra o judaísmo, para dizer: quem vai ser adorado sou eu. Então a história conta que João foi sentenciado à morte durante o império de Domiciano. E a morte que escolheram para João, não foi só ele que foi condenado a morrer dessa forma, foi ser queimado num caldeirão de óleo fervente. Então isso era feito tipo aqueles desenhos de bruxa que a gente vê. Então, pegava-se um caldeirão de ferro, colocava lenha embaixo, e quando o óleo estava fervente, jogava essa pessoa viva dentro. E a história conta que foi isso o que fizeram com João, só que para surpresa deles, João não se queimou. João ficou dentro daquele caldeirão, ileso, sem sofrer mal nenhum. A consequência disso é que os romanos ficaram com muito medo de João, e por outro lado, não queriam soltá-lo também. E a forma que eles encontraram de tentar calar esse último dos apóstolos, que incomodava tanto, foi encarcerando esse homem numa ilha-prisão chamada Patmos. Eu lembro que quando eu era moleque, eu ouvia falar essa história, eu achava que a ilha de Patmos era só uma ilha isolada, meio Robinson Crusoe, mas na verdade ela está mais para um Alcatraz, porque na verdade era uma ilha prisão, e justamente pelo isolamento é que esses prisioneiros ficavam muito isolados lá. Só que quando João chega na ilha de Patmos, ele tem a mais profunda e poderosa revelação que nenhum homem já teve. Então, logo que João chega lá, ele tem as revelações que são escritas no livro de Apocalipse. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, eu não consigo pensar numa forma mais intensa, mais forte que um livro
podia começar. Então, se quiser voltar comigo, ali em Apocalipse, capítulo 1, vamos ler já como esse texto começa. A palavra do Senhor começa dizendo assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Isso é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, olha só, o livro começa dizendo, olha, essa é uma revelação de Jesus. Eu já vi pessoas tendo uma interpretação errada, como se o livro revelasse Jesus. Não deixa de ser uma verdade, porque em todo livro a gente tem Jesus como o Cordeiro de Deus, como aquele que é o digno de abrir os selos, né? Então tem uma revelação sim de Jesus, mas nessa introdução o que o apóstolo João está dizendo é, olha, o que está nesse livro é a revelação que Jesus me deu para o final dos tempos. E outra coisa importante é que o texto aqui diz, olha, bem-aventurado aquele que lê e feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. Então, quando você vê algumas pessoas não valorizando o Apocalipse, ou não valorizando a escatologia, você vê o quanto essas pessoas estão erradas. Então o texto começa com a promessa do Senhor e dizendo, é uma promessa bíblica para nós, bem-aventurado e feliz é aquele que leu o livro dessa profecia. Gente, o que pode dizer mais como esse texto é importante? E já no início de Apocalipse, e isso mexe com o meu coração, o próprio Jesus se manifesta para o apóstolo João e ele dita 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas elas não foram escolhidas de forma aleatória, né? Então eram as igrejas, as maiores igrejas, as igrejas mais influentes, de maior relevância naqueles dias. Então nesse período aqui a igreja de Éfeso já era a maior de todas as igrejas que existia, provavelmente ela tinha em torno de 10 a 20 mil membros. Então eram as igrejas de maior influência e eram as igrejas que abriam outras igrejas. E Jesus dita 7 cartas para essas 7 igrejas. Quando o Apocalipse é escrito, já haviam se passado mais ou menos 60 anos que Jesus havia ressuscitado e subido aos céus. Então, quando Jesus ressuscita, e você sabe a história, a Bíblia diz que Jesus está no Monte das Oliveiras, ele sobe, é encoberto pelas nuvens, e aí anjos aparecem e falam, olha varões, esse mesmo homem que vocês estão vendo subir, da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Então, quando isso acontece e esse ensino começa a se espalhar, nos primeiros anos da igreja primitiva, havia um sentimento de urgência, a sensação de que a qualquer momento o céu ia rasgar e Jesus ia vir. Isso era tão forte que, por exemplo, quando chega lá para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo chega a dizer assim, olha, aquele que não trabalha, que também não coma. Por que que ele diz isso? Porque começou a acontecer um movimento que dizia assim, por que que eu vou trabalhar, por que que eu vou construir alguma coisa, porque Jesus a qualquer momento vai voltar. E aí Paulo tem que colocar as coisas em ordem e falar, gente, espera aí, tudo bem, a gente está na expectativa pela vinda do Senhor, mas se você não quer trabalhar, você também não pode comer. Ele está colocando as coisas no lugar. Mas quando o Apocalipse é escrito, essa sensação de que Jesus ia voltar a qualquer momento tinha passado. E a igreja, ela começava a entrar num declínio, os apóstolos tinham morrido, e a igreja começava a ser atacada por uma série de coisas. Uma das principais era a cultura judaica e o judaísmo, né? Então você tinha muitos judeus que queriam transformar os cristãos em judeus, que queriam dizer, olha, você quer ser salvo, não é o suficiente você ser cristão, você precisa ser judeu também. Então você quer ser salvo, você precisa se circuncidar, você precisa guardar o sábado.
A gente via um sincretismo religioso perigoso começando a nascer, uma idolatria nascendo. Então você via já muita imoralidade sexual no meio da igreja aparecendo. A igreja em Corinto vai mostrar isso. Mas havia um outro mal, que era um mal silencioso e era fortalecido pelo dia a dia comum, pelo cotidiano. E eu quero mostrar para você que esse mal, ele era um mal mais perigoso, porque ele não era evidente como as outras coisas. Ele era quase imperceptível e dia a dia ele ia se infiltrando na vida da igreja. E foi esse mal que alcançou a igreja de Laodiceia. Quando você faz um resumo dessas 7 cartas, você vai perceber que na maioria delas, Jesus fez tanto elogios como repreensões para essas igrejas. Na verdade, para 4 delas, Jesus faz elogios e repreensões. Para 2 delas, Jesus praticamente só faz elogios. E existe uma única igreja que Jesus só repreendeu. Ele não tinha nada de bom para falar dela. Qual era essa igreja? Era a igreja de Laodiceia. Agora, quando a gente começa a estudar Laodiceia, você vê que o problema de Laodiceia não era, por exemplo, um problema de ordem sexual, moral, como era da igreja em Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha crescido muito nos dons espirituais, mas tinha um problema moral muito sério. Paulo vai dizer, olha, eu já soube que há imoralidade entre vocês, a qual não se vê nem no meio dos ímpios. Ele está dizendo, gente, vocês são crentes, vocês andam nos dons, vocês têm fé, mas vocês são imorais. Ele chega a dizer assim, tem alguém no meio de vocês que chegou a se deitar com a esposa do pai. Não a mãe aqui, mas com certeza uma madrasta. Mas o problema de Laodiceia não era um problema de ordem moral, não era um problema com heresia, com ídolos, pelo contrário, tudo que a gente estuda e vê de Laodiceia, ela era uma igreja ortodoxa, era uma igreja firmada nos princípios bíblicos, era uma igreja que não tinha escândalos, como Corinto teve, por exemplo. Você vê a Bíblia falando da igreja de Tiatira, ela fala, olha, alguém no meio de vocês, uma mulher chamada Jezabel, era alguém que era envolvida no ministério, porque ele diz, olha, essa mulher, ela ensina e ela se diz profetiza, mas ela tem induzido meus servos à imoralidade. Então essa igreja não tinha escândalos. O mal que alcançou a igreja de Laodiceia era um mal silencioso, e provavelmente a maioria das pessoas em Laodiceia não percebeu isso, e nem as igrejas em volta. O mal que alcançou a igreja de Laodiceia foi a falta de fervor espiritual. O mal que alcançou a Laodiceia foi a mornidão. Laodiceia, ela fazia uma espécie de uma tríade com outras 3 cidades. Então essas 3 cidades eram cidades grandes, eram cidades prósperas. Então era Laodiceia, Herápolis e Colossos. E eu quero começar a mostrar para você que o que Jesus está fazendo nessa carta para eles é usar algumas realidades que eram bem conhecidas deles para que Jesus fizesse um paralelo, tentando mostrar o sentimento que ele tinha em relação à mornidão dessa igreja. Então Herápolis era uma cidade também próspera, mas era uma cidade conhecida por ter águas termais. Então a gente tem, por exemplo, aqui as próximas termas de Jurema, em São Paulo tem várias águas termais. Então as pessoas vinham de outros lugares para tomar banho nessas águas, porque elas tinham a fama de ter um efeito medicinal, era uma água de muita qualidade. Agora, Colossos era também conhecida por ter uma água que tinha uma fama de ser terapêutica, só que era uma água fria, porque era uma região diferente, mais alta. Agora, quando a gente olha para a água de Laodiceia, Laodiceia tinha um grande problema, porque a água de Laodiceia era ruim. Não era só uma água morna, mas era uma água carregada de metais pesados. Então, havia uma briga dessa cidade para tentar resolver o problema. Quando você vai para lá hoje, existe até hoje na região, eu fico impressionado às vezes com a modernidade do Império Romano. Eles fizeram dutos que trazia água de Herápolis e água de Colossos para abastecer Laodiceia.
Qual foi a consequência? Essas águas se misturavam no caminho e a água chegava morna do mesmo jeito e chegava com metais pesados do mesmo jeito. Então esse era um grande desafio para eles, porque o que acontecia quando você tomava essa água sem tentar preparar ela? Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, ele diz para Timóteo assim: Timóteo, não tome só água, acrescente um pouco de vinho por causa das suas diversas enfermidades. Por que Paulo diz isso? Porque realmente a água pura de verdade era um desafio nesse tempo. Então era um costume colocar um pouco de vinho na água, porque o álcool do vinho acabava matando as bactérias e era uma forma comum de tentar se purificar a água. Então a água de Laodiceia era uma água que normalmente quando as pessoas tomavam, passavam mal. Levava as pessoas a sentirem tontura, náusea e vômito. Então o que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia é: você quer entender o que vocês são para mim? Vocês são como a água de vocês. Vocês são mornos. E vocês me causam náuseas. Vocês me fazem, eu estou a ponto de vomitar vocês. Eu lembro que quando eu era garoto, eu vi uma ilustração, eu lembro que na verdade era uma tatuagem de um cara que fechou as costas com uma tatuagem, e a imagem era Jesus vomitando várias pessoas. E eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia por mim mesmo, eu li esse texto, eu lembro como esse texto me chocou, porque eu falei: olha, eu posso me tornar tão desprezível, tão repugnante para Jesus, a ponto dele sentir enjoo da minha vida, a ponto de Jesus sentir vontade de me vomitar. E como eu me torno assim? Se eu me tornar morno. Agora, irmão, a gente precisa se encher da palavra das Escrituras, a gente não tem dúvida nenhuma disso, é uma coisa que a gente bate muito aqui, mas existe um perigo quando você traz só a informação, o conhecimento, memorizar o texto, e você não está ao mesmo tempo se enchendo do Espírito Santo para que essa palavra seja viva. Então uma das coisas que acontece quando a gente lê um texto repetidamente, sem o enchimento do Espírito junto, é que esse texto ele para de ter o impacto que ele precisa ter na nossa vida. E eu li esse texto tantas vezes que com o tempo esse texto deixou de me chocar. Então eu confesso para vocês que algumas vezes eu estava dentro da igreja, alguém falou assim, o pastor subiu para pregar e falou: abra sua Bíblia em Apocalipse 3. E a minha sensação era: perdi esse domingo. Porque lá vem mais um cara falar de Apocalipse 3, não seja frio nem morto. Eu falei: gente, o que mais que tem para falar sobre isso? Mas por que era esse sentimento? Porque essa verdade parou de me chocar. Mas quando eu preparei essa mensagem a primeira vez, alguns anos atrás, o Senhor me apontou algo no meu coração. Porque quando esse texto começou a queimar no meu coração, a minha sensação era: Deus, o que eu vou falar desse texto aqui? Todo mundo já falou tudo que dava para falar. Como diria o Diego, já estou careca de saber, né, gente? Então, só que o Senhor me levou a pensar numa coisa. Você já falou de Jesus para alguém? Então você está falando de Jesus, quando você está falando do amor de Deus, quando você está falando da humildade de Jesus, a pessoa está empolgada na conversa com você. Em algum momento você dá a entender que se essa pessoa não entregar a vida dela para Jesus de verdade, ela vai para o inferno, essa pessoa se ofende com você? Você já teve essa sensação? Eu falo assim: não, ir para o inferno? E o cara fala assim: não, eu rezo toda noite, assim, eu não sou um santo, eu vivo com a minha namorada, mas eu não faço mal para ninguém. Fala assim: Jesus não ia me jogar no inferno. E ele não consegue acreditar naquilo e ele se ofende com você. Por quê? Porque existe dentro dele um senso de justiça natural e ele acaba medindo a justiça de Deus por aquilo que ele considera justo. Então a ideia é: se Deus, eu não sou ruim,
eu cuido dos meus pais, está certo que eu faço meus pecados, mas eu também não sou digno do inferno. E Jesus não é bom? Então se Jesus me jogar no inferno, ele já não é mais bom. Então esse cara tem um senso de justiça natural que ele não consegue encaixar o fato de ele ser merecedor do inferno. E ele se ofende com você. E a gente que está tentando evangelizar aqui, você está do outro lado pensando como esse cara pode ser tão cego. Por quê? Porque não é ele só que merece o inferno, todo mundo merece. E ninguém é bom o suficiente para escapar do inferno, a não ser pelo sacrifício de Jesus. E a gente fica injuriado e você fala, Deus revela, mostra a verdade para esse cara. Mas aí a gente vai embora para casa. E você abre sua Bíblia para ler um texto bíblico antes de dormir, e você lê Apocalipse 3. E aí você pensa assim, olha, não é que eu sou assim intenso, eu não tenho uma vida devocional diária, eu não leio a Bíblia todo dia, eu dou uns vacilos na minha santidade, mas sim pensar que Jesus ia me vomitar da boca dele, também não, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente tem um senso de justiça, que não é o senso de justiça de Deus. E você mede Deus pela sua justiça, e você olha e fala, eu não sou grande coisa, mas eu também, Jesus não vai me vomitar, Jesus não tem nojo de mim. E por que a gente pensa assim? Porque a gente faz igualzinho o ímpio. Agora, o que Jesus está dizendo de uma forma muito clara nesse texto é o seguinte: se você é frio, você não conhece a verdade, você não tem relacionamento com Deus, você vai para o inferno. Isso é fácil para nós. Agora, sabe o que Jesus está dizendo depois? Agora, se você, apesar de conhecer a verdade, de entender o tamanho do sacrifício de Jesus, e quem Ele é, o que Ele fez por você, se você acreditar nisso, e apesar dessa fé, você for morno, eu não consigo te suportar, você me causa vontade de vomitar. Irmão, eu vou te falar, isso é duro. É duro, é difícil de lidar com isso. E eu garanto que você está pensando aí, se não todos, a maioria de vocês, você acha que é difícil acreditar nisso. Agora, a verdade é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe muito facilmente que existe alguma coisa em relação à justiça de Deus que a gente não entende. Eu gosto muito de uma frase do Francis Chan, ele faz um comparativo para entender a justiça de Deus, e ele diz assim, olha, eu olho para a Bíblia, eu vejo várias coisas que Deus fez que eu não entendo, eu queria, e eu faria de outro jeito. Ele diz, por exemplo, irmão, você vai lá para Êxodo 32, e você vê que Moisés está lá na presença de Deus, no alto do Monte Sinai, e aí Deus fala, desce que o povo caiu em idolatria. Moisés desce, aquele bezerro de ouro é quebrado, ele derrete aquele ouro, taca fogo em tudo, mas depois, a Bíblia diz que Moisés vai para o meio do arraial. Vamos lembrar que esse povo estava atravessando o deserto, e como eles viviam lá? Eles viviam em tendas. Então, em volta do tabernáculo, as famílias, todas as tribos estavam ali, cerca de 3 milhões de pessoas juntas em volta daquele tabernáculo. Mas depois disso, Moisés se levanta no meio do arraial e ele fala assim, quem aqui é pelo Senhor e não caiu em idolatria? E vem só uma tribo, a tribo de Levi. E aí Moisés diz assim, vocês vão colocar uma espada na cinta. E vocês vão, o texto é muito difícil para mim, porque Moisés fala assim, vocês vão entrar na tenda do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão, e vocês vão passar pela espada aquele que caiu em idolatria. Então você entende que eles entraram na casa de pessoas que eles tinham um relacionamento, que eles conheciam, que eles viram os filhos nascer, e eles pegaram espadas e furaram essas pessoas e mataram essas pessoas. E a Bíblia diz que naquele dia foram mortos cerca de 3.000 pessoas. Irmão, eu confesso para você, eu olho para isso, a sensação que me dá é, uau, Deus, o Senhor escolheu fazer isso desse jeito mesmo, eu acho que eu não teria feito assim. Você vê a Bíblia falando de um homem chamado Jó, o texto começa dizendo que Jó era um dos homens mais fiéis da terra. Mas você vê Deus permitindo o diabo tocar na vida desse homem.
Irmão, uma das coisas que é mais difícil para mim, eu já tinha lido Jó muitas vezes, mas depois que eu me tornei pai, a Bíblia diz que os filhos de Jó estavam juntos celebrando. E a Bíblia diz que a estrutura onde eles estavam cai. Eu não lembro quantos filhos ele tinha, 10, 11 filhos, uma coisa assim. E 10 filhos, né? E todos os filhos morrem em um dia. E a desgraça na vida de Jó vai sucedendo, porque morre todo mundo quase que ele amava, menos a mulher. Deus deixa a mulher para ficar do lado dele, dizendo, amaldiçoa teu Deus e morre. A ponto de ele se sentar em cima dos escombros daquilo que foram os seus bens um dia, pegar um caco para coçar os seus tumores, as feridas do seu corpo. É esse estado que Deus deixou Jó chegar. Eu olho para isso e falo, uau, Deus, o Senhor escolheu fazer isso desse jeito mesmo? Eu acho que eu não teria feito assim. Por outro lado, você vê Deus se tornando homem, Deus dando seu único filho, puro, inocente, sem pecado, não só para ser morto, mas para ser cuspido, chicoteado, furado e pregado seminu num pedaço de madeira. Eu olho para isso, eu sou sincero para você, eu falo, Deus, eu olho para o meu filho, eu falo, Deus, é difícil de entender. Então, tudo isso mostra para nós que deve haver alguma coisa no senso de justiça de Deus que eu e você não entendemos. E o que Jesus está dizendo aqui não podia ser mais claro. Ele está dizendo, se você conhece a verdade, mas você não está queimando por isso, se não existe paixão em você, se não existe intensidade, fome, a sua vida me causa náuseas. Sabe que quando eu e a Dani, a gente estava no segundo ano de namoro, acho que era o 2001, eu tinha uns 5 anos de idade, não estou brincando. Eu lembro que eu já gostava de ver o Diego tocando. Ele tinha um cabelão, jogava assim. Brincadeira. Eu acho que era 2001 e, gente, primeiro ano de faculdade, e eu vou te falar uma coisa, primeiro ano de faculdade ralado, pobre, irmão, pobre. Pensa o cara que trabalhava o dia inteiro, eu vinha às vezes lá do Hospital Evangélico até a faculdade de Curitiba ali, de a pé para economizar um VT para poder comer um salgado quando chegava na faculdade, né? Não tinha carro, lascado, e foi muito cansativo. E eu lembro que a Dani ensaiava com a dança à tarde na igreja que a gente congregava, e eu lembro que eu fui um dia, eu falei assim, cara, eu não quero ficar para o culto de jovens, quero saber de culto de jovens. Eu vou falar para a Dani, não vamos ficar no culto hoje, pega suas coisas aí, vamos assistir um filme na casa dos seus pais, comer uma pizza. Esse foi o meu pensamento. E aí eu lembro que eu prestei o carro do meu pai naquele dia, parei o carro, e quando ela veio na janela, eu ia falar, a gente não vai ficar para o culto, ela falou assim, a gente vai em outra igreja hoje. Eu falei, não vai não. Eu falei, não, ela falou assim, não, agora a gente vai ter que ir. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque eu já convidei umas pessoas para irem com a gente. Eu falei, que bom. Apaixonado, né, irmão, você faz qualquer coisa. E aí eu falei, meu Deus, aonde a gente vai? Ela falou, olha, irmão, foi aquele começo daquele despertamento de adoração no Brasil. Nunca tinha ouvido falar dos caras. Ela falou, a gente vai numa ministração do Paixão, Fogo e Glória. Eu falei, pelo amor de Deus, Paixão, Fogo e Glória, não tinha um nome mais evangélico para dar numa banda, né? E aí eu lembro que eu comecei a falar, tá, aonde que é que a gente vai? E aí, irmão, ninguém sabia onde era a igreja, todo mundo só falava assim, é longe, é longe. A alegria só ia aumentando, né? No fim era lá na CCC, é ruim pra gente, né? Para mim era mais longe ainda, lá no bairro Alto. E aí, irmão, a gente pegou o carro e foi. Quando a gente chegou lá, tinha uma fila para entrar na igreja.
Eu falei, gente, o que é isso? Fila para entrar na igreja? Nem quando a gente faz evento de homem dá espetinho de graça da fila, né? Eu falei, o que será que está acontecendo aqui? Aí fiquei na fila feliz da vida para esperar, até que a gente entrou. Quando a gente entrou, era bem a época que eles estavam construindo a CCC ainda. Então tinha, né, obra durante a semana e final de semana, eu não sei, mas eu sei que era de lá, hoje devia ter uma faxina hard para funcionar os cultos final de semana, né? E aí lá é tipo arquibancada, assim, e eu lembro que você entrava, então você batia o pé, levantava aquela fuligem de cimento, de obra, assim, né? E beleza, a gente entrou, sentou, e daqui a pouco entrou um cara no palco, e não se incomodem que hoje ele é um amigo, e contei até essa história num livro, ele fez até o prefácio para mim, mas entrou o David Keelan. Irmão, ele é uma bênção, mas assim, você sabe que ele não tem muitos atrativos físicos, né? Então ele entrou assim, meio calçudinho, né? Com aquele cabelo do mestre dos magos, né? Na época, que a gente chama de careca cabeludo, né? E eu lembro que quando eu olhei aquela figura do David Keelan, alguém falou assim, esse é o cara do Paixão Foi Glória. Eu falei, vai ser pior do que eu imaginava. Né? Vai ser ruim o negócio. Só que quando abriu a primeira música, já foi estranho, era aquele mover que quebrou muita religiosidade daquela época, porque não teve apresentação nenhuma. O David entrou e começou a tocar, e quando ele começou a tocar, a primeira canção era uma música do Matt Redman, chamada Canção da Alegria. Eu até não sei se é do Matt Redman mesmo, ou se é do Delirious, essa música, fiquei em dúvida agora. E é um country, né? Eu não vou cantar aqui, você sabe por quê, né, irmão? E quando começou aquela música, todo mundo começou a pular. E aí começou a pular, irmão, parecia uma nuvem de glória, mas não era, era a fuligem da construção, né? Começou a levantar aquela desgraça assim, e o povo pulando, e aí apareceu a primeira estrofe da música, que diz assim, eu poderia cantar sem parar de como salvastes meu ser. Eu poderia dançar por 1000 milhas por causa do teu amor. Irmão, no meio do coração fechado, eu olhei para aquilo e me deu um senso de gratidão em relação a Deus e falei, Deus, eu podia fazer essas coisas. Irmão, não é sempre que Deus fala com essa clareza comigo. Mas o que Deus me falou naquele dia me lembra muito o que Deus fez aqui com a igreja de Laodiceia. Porque Jesus disse para a igreja de Laodiceia assim, você é abastado, você acha que está bem. E ele diz, mas você não consegue reconhecer a sua miséria. Você não reconhece que você é miserável. O que Jesus estava tentando fazer, é fazer Laodiceia enxergar a sua miséria. E quando eu olho essas duas frases, eu falo, Deus, eu podia fazer isso por você. Eu ouço Deus falar assim para mim, então por que você não faz nada? Eu já tinha tido uma vida intensa com jovens, mas qual era a situação atual? Cara, eu trabalho, eu estudo, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para buscar a Deus. Eu não estou falando de pecado, de ter deixado a fé, mas eu estava morno. Quando Deus me falou aquilo, então por que você não faz nada? Irmão, foi tão intenso que eu fui para o chão, aquele chão empoeirado, miserável. E eu chorava tanto, sabe aquele choro feio de homem, de soluçar, com todo aquele pó de cimento, começou a fazer uma construção ali, né? E o pessoal da CCC, super organizado, daqui a pouco chegou alguém, eu chorava tanto que o cara veio para perguntar se eu estava bem. Tipo, você está bem? Agora, só para explicar, as 3 primeiras músicas são de celebração, o quebrantamento vem depois. Você está meio errado no seu horário, né? E eu só fazia... Irmão, eu chorei tanto, reconhecendo a minha condição, que quando terminou a adoração, eu olhei para a Dani e eu falei assim, vamos embora, pelo amor de Deus, porque se eu ficar aqui eu vou morrer. A sensação que eu tinha é que eu ia morrer se eu continuasse lá. E claro que depois de tudo isso, veio uma convicção no meu coração que eu precisava mudar a minha vida. Paulo vai dizer para Timóteo, se eu não me engano, em 1 Timóteo capítulo 6, Timóteo vai dizer para Paulo, Paulo vai dizer para Timóteo assim, Timóteo, mantenha viva
a chama. Por quê, irmão? Porque a responsabilidade de manter a chama acesa não é de Deus. A responsabilidade de manter a chama acesa é minha. Porque você sabe, deixa eu falar uma coisa para você, para desmistificar algo. Eu lembro que quando eu era adolescente ali, eu li uns caras bem ultrapentecostais, me serviram muito em vários aspectos, mas essa linha tende a mistificar algumas coisas. E eu lembro que eu li uns caras que diziam assim, não, você vai chegar num nível, se for buscar Deus, que nunca mais orar vai ser difícil, que nunca mais buscar vai ser difícil, e quer que eu diga uma coisa para você? Esse lugar, ele não existe. É claro que a coisa fica mais fácil, porque você começa a orar e você não ora, você não tem vida de oração, vai ser difícil, a disciplina para ler as escrituras, para buscar a Deus, para adorar, e chega uma hora que você cria um hábito e vai chegar sim o momento do deleite, mas irmão, eu garanto para você por experiência própria, você pode estar orando há muito tempo, ser muito fiel, ter horas de oração, você vai levantar um dia que a última coisa que você vai querer fazer é orar. Por quê? Porque existe uma luta constante entre carne e espírito. Paulo deixa isso muito claro. Existe uma batalha, irmão, que enquanto a gente estiver preso nessa carne aqui, a gente vai passar por isso. Então você pode estar buscando Deus, você pode estar cheio de Deus, mas o que acontece? Você já deve ter descoberto isso. Se você não descobriu, com certeza você tem um diagnóstico, vá procurar um psiquiatra, mas a vida não é linear. Então a nossa vida de busca de intensidade, ela acaba não tendendo a ser linear também. Então a vida é cheia de altos e baixos, de desafios, e então existe a necessidade de uma decisão intencional de manter a chama acesa. E o problema é que você apaga a chama às vezes por coisas boas. Você quer que eu te dê um exemplo? A gente entrou aqui quando começou a igreja, uma das coisas que a gente entendia, o primeiro time que começou a igreja, eu reconhecia para eles que a gente tinha um déficit muito grande na questão escatológica. Eu falei, cara, a gente precisa aprender sobre isso. Se eu não me engano, em 1 mês e meio eu li 7 livros. Agora, o que acontece, principalmente como um cara que é meio neuroatípico como eu, você tem hiperfoco nas coisas. E de repente você está fazendo uma coisa boa, estou estudando escatologia, estou mergulhando, estou aprendendo, mas você está buscando tanto isso e está enchendo sua cabeça, e o que você vai deixando de lado? A paixão, a intensidade. E aí você se enche de uma coisa que é necessária e boa, mas se você não tem o Espírito aqui, qual é a tendência? Você vai esfriando, irmão. E a responsabilidade de manter viva a chama é minha. É claro que existem dias que Deus, pela misericórdia dele, vem soprar a brasa do nosso coração, mas a responsabilidade continua sendo minha. Eu preciso buscar isso. Você sabe que para mim não tem coisa que mexa mais com o meu coração, talvez, do que ver um novo convertido. O cara, ele está queimando, ele vê Deus em tudo, ele chora por tudo, ele tem fome a tanto momento, mas o cotidiano, o dia a dia, as coisas lícitas, às vezes vão ocupando o seu tempo. Você não precisa abrir, mas Oséias capítulo 6, versículo 4, Deus diz assim, ele fala de 2 tribos, ele diz, que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Então Laodiceia, mais uma vez, era uma igreja que não tinha se afastado da sã doutrina, pelo contrário, era uma igreja que não tinha escândalos, era uma igreja próspera, mas por que Jesus estava pronto a vomitá-lo da sua boca? Porque ela era uma igreja que, apesar de não ter escândalo, apesar de não ter imoralidade sexual, apesar de ter suas obras, ela perdeu o brilho nos olhos, perdeu a paixão, perdeu a empolgação com as coisas de Deus, perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de ler a Bíblia, perdeu a vontade de jejuar, perdeu as lágrimas nos olhos. Você sabe que eu não quero criar uma doutrina em cima disso, mas para mim é um termômetro tão forte isso, porque às vezes você teve um tempo em que seus olhos estavam sempre escorrendo lágrimas, irmão. E de repente a vida cotidiana vai passando e chega um dia que você olha para trás e você não consegue nem lembrar a última vez que você chorou na presença de Deus. E quantas vezes eu parei minha vida, eu falei, para tudo porque eu estou seco.
Por quê? Porque se eu começo a olhar, que faz tempo que eu leio um texto bíblico, que eu leio um livro, uma coisa muito forte, que eu ouço um testemunho, isso não me leva às lágrimas. Eu sei que eu estou num caminho ruim. Eu sou difícil de chorar. Qual que é o lugar que eu choro? Na presença de Deus. Agora, quando você perde as lágrimas, o que o Senhor não resiste? A um coração contrito e quebrantado. Então, quando os nossos olhos começam a secar, a gente precisa entender que isso pode ser um sinal de que realmente existe uma coisa muito errada. Um dos textos que mais mexe com o meu coração é quando a Bíblia fala ali que no domingo da ressurreição, aquelas mulheres vão visitar o túmulo de Jesus, encontram o túmulo vazio, essa notícia começa a se espalhar, e a Bíblia fala de 2 discípulos que iam de Jerusalém para Emaús. Emaús era um vilarejozinho que ficava exatamente 11 quilômetros de Jerusalém, ali da cidade velha. E a Bíblia diz que eles estão andando, então Jesus se aproxima deles, né, com certeza que com um corpo glorificado, mas a Bíblia diz que seus olhos são impedidos de ver, e esses homens eles estão conversando sobre aquilo que eles ouviram. Olha, e aí, será que Jesus ressuscitou mesmo? As mulheres falaram que encontraram seu túmulo vazio, que anjos falaram com elas. E aí, nesse momento, Jesus aparece. E Jesus fala, do que vocês estão falando? Sempre tem que ter um abençoado, um sanguíneo no meio, né? Aí Cleopas, com certeza o sanguíneo, mas será que você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus? E Jesus fala, o que aconteceu? E ele fala, olha, havia um homem chamado Jesus, e os principais sacerdotes, os romanos, crucificaram esse homem, e já faz 3 dias, mas algumas mulheres falaram que foram do seu túmulo e encontraram o túmulo vazio. E aí Jesus fala assim, por que vocês demoram tanto para acreditar no que falaram os profetas? E a Bíblia diz que Jesus começando por Moisés, ele começa a discorrer tudo que as profecias, os profetas disseram sobre ele. Por quê? Porque na Bíblia hebraica, a ordem dos livros era exatamente essa. Era o Pentateuco, os livros de Moisés, e depois os livros proféticos. Então o que Jesus está pegando é a Bíblia conhecida deles, e Jesus está vindo de lá de trás e mostrando todos os textos que apontavam para ele. Esses homens estão ouvindo. Eles chegam em Emaús. Jesus faz sinal que, embora, eles falam, não, fica com a gente. Olha, jante com a gente, durma aqui, de manhã você segue sua viagem. A Bíblia fala que eles vão para a mesa, e quando eu ouvi do pessoal de Israel, uma coisa que me tocou demais. Então, para que Jesus tenha sido perfurado na mão, existe uma dúvida aqui. Se a mão fosse só pregada, a mão mesmo com os cravos, a mão não aguentaria o peso do corpo. Então existe uma grande probabilidade do cravo ter sido colocado no pulso, na verdade. Outra solução seria que Jesus foi amarrado, como normalmente as pessoas eram crucificadas, e depois ele foi pregado, ou foi pregado e depois amarrado. Mas por que eu estou contando isso? Porque dentro da tradição judaica existe um modo tradicional de partir o pão da ceia e o pão do Shabat também, que é halá, que é um pão trançado grande. Então você parte como? Você parte de uma forma tradicional. Por que não fatia? Tem aquela coisa da comunhão, de a gente tira com a mão do mesmo lugar. Então a forma tradicional de partir o pão é partindo, abrindo para fora. Então o que eles acreditam é que quando Jesus partiu o pão, eles viram as marcas dos cravos. E aí os seus olhos se abriram. A Bíblia diz que a escama cai dos seus olhos e eles percebem que é Jesus. E nessa hora Jesus desaparece. Só que quando Jesus desaparece, a Bíblia fala que eles olham um para o outro e eles falam assim, como nós não percebemos que era o Senhor, porque enquanto ele falava, o nosso coração ardia. A versão NVI vai dizer, como nós não percebemos que era o Senhor, porque enquanto ele falava, o nosso coração queimava. Agora talvez faça tempo que o seu coração não queime, e talvez Jesus esteja com saudade de você. Agora uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto,
é que Jesus diz assim: eu conheço as suas obras. Irmão, em qualquer momento, essa frase isolada, Jesus dizer eu conheço as suas obras, vai parecer uma coisa boa. Só que a continuação diz: eu conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Então, para mim, é como se Jesus estivesse dizendo, para mim, obras aqui, é claro que não é só se você é crente ou não, a palavra obras aqui, a palavra grega ergon fala do negócio com que alguém está envolvido. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu conheço as suas obras, eu sei o que você faz, o que você deixa de fazer, e com o coração que você faz. Então, quando eu olho para as suas obras me mostram que você é morno. E a minha pergunta é, gente, será que tem como a gente ser intenso para o Senhor e isso não refletir nas obras? Eu sou intenso por dentro, mas a obra não é intensa. Quando Jesus fala da unção do Espírito Santo que está sobre ele, citando Isaías 51, Jesus vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para, e tudo que vem depois envolve servir o próximo. Então, será que existe, olha, eu queimo pelo Senhor, eu sou apaixonado pelo Senhor, eu só não consigo trabalhar para Ele com a mesma intensidade. Será que isso convence alguém? E aí Jesus fala aqui: olha, eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. E ele disse: é miserável, pobre, cego e nu. Eu gostaria de comparar esse texto com o texto de Deuteronômio. Se puder, abra lá comigo, Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 46. Olha o paralelo desse texto, para mim, ele parece muito estar relacionado. Então, a palavra do Senhor diz assim: essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época de prosperidade, então, em meio à fome, à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. Então, às vezes a gente olha o servir a Deus como se fosse uma coisa secundária. Não, o importante é eu estar bem em Deus, o importante é ser fiel, é andar em santidade. Existe uma verdade nisso. É claro que isso é o mais importante, porque sem isso você não pode fazer as obras. Mas as obras não são secundárias, irmão. Né? Mas a pessoa, ela consegue, se ela se sente em santidade, se ela tem uma vida de oração, ela não faz nada para Deus, ela consegue sentir que está tudo bem. Mas será que está tudo bem? Eu amo Deus de uma forma intensa e apaixonada, eu só não tenho tempo para fazer nada para Ele. Será que isso convence alguém? E uma coisa que eu percebo é que as pessoas, elas buscam, crentes de verdade, eles querem se sentir bem com Deus. Então, por exemplo, tem o cara que ele sempre oferta R$5. Por quê? Porque ele quer se sentir bem. Ele quer sentir bem que ele está cumprindo o compromisso dele com Deus. Ele não está interessado em honrar, em amar, ele não tem aquela oferta com alegria, mas ele entrega alguma coisa, ele sente que, não, eu sempre entrego, não deixo de entregar alguma coisa. Você fica buscando maneiras de se sentir bem. Sabe uma coisa que eu vejo muito? O cara que ele fala assim: não, eu sou crente, eu preciso falar de Jesus. Então ele até fala de Jesus para os amigos, ele fala de Jesus para os parentes, ele fala de Jesus para os vizinhos, mas ele nunca ganha ninguém. Sabe por quê? Porque não existe paixão suficiente dentro dele para convencer ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém vai mudar a vida ouvindo alguém que não é intenso. Porque não existe vida, não existe impacto, não existe força de vida e de testemunho nas suas palavras. Ou seja, você não convence ninguém, porque sua vida mostra outra coisa. Eu não sei o quanto isso é verdade, eu ouvi essa história mais de uma vez.
mas conta-se que algum pastor conseguiu um horário com Gandhi, usou um monte de influência e conseguiu evangelizar Gandhi. Então ele vai até Gandhi, ele prega o evangelho, ele expõe a doutrina da salvação, e quando ele termina, ele fala assim: você quer aceitar esse Jesus? E Gandhi olha para ele e fala: não. E esse pastor fala: por que você não quer? Ele falou: porque é mentira. Ele falou: não é verdade. Como você sabe que é mentira? Ele falou: nem você acredita no que você fala. Esse pastor falou: não, acredito sim. Ele falou: olha, se eu acreditasse que tem um Deus só, que esse Deus se tornou homem, morreu numa cruz por causa de mim, ressuscitou e está me esperando, eu estava andando a Índia inteira de joelho, batendo de porta em porta para falar disso. Mas nem você acredita, por que eu vou acreditar? Eu tenho um pastor amigo meu que foi o primeiro cara que me discipulou, tinha 17, 18 anos. E na época, hoje é raro de você ver isso, mas na época tinha muito, em alguns sinaleiros de Curitiba, aqueles Hare Krishna, né? Então o cara usa uma roupa ridícula, né? Tipo uma roupa do tempo de Jesus, só que laranja ou rosa. E aí ele raspa toda a cabeça, deixa só um rabinho de cavalo. Aí ele fica batendo 2 pratinhos no sinaleiro e cantando Hare Krishna, Krishna Krishna. E daí você para o sinaleiro e ele tenta te vender um livrinho. E ele falou para mim assim: Farley, sabe a diferença entre nós e eles? Eu falei: qual? Ele falou: é que esses caras vivem uma grande mentira, como se fosse uma grande verdade. E muitas vezes nós cristãos vivemos uma grande verdade, como se fosse uma grande mentira. As pessoas deixam o seu chamado e deixam de obedecer a Deus pelas coisas mais diversas. Mas com tanto tempo na igreja, eu tenho percebido que o principal motivo pelo qual as pessoas deixam de cumprir o seu chamado, de servir a Deus, é porque elas acabam enchendo a sua vida de tanta coisa que é só para ela, que não sobra mais tempo para Deus. Mas às vezes parece que está tudo bem. Mas o que Jesus está falando, eu gostaria que você jogasse isso para você. Eu conheço as suas obras, e elas me mostram que você não é quente e nem frio, e não está tudo bem. Quando Jesus olha para as suas obras, que temperatura ele vê? E o que Jesus está dizendo para essa igreja é: reconheça a sua condição. Por quê? Porque o ponto inicial de mudança é olhar para a verdade. Olha o que Jesus diz para eles: você diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Depois disso, o que Jesus vai fazer é: olhe para mim. Jesus está dizendo: eu sou a fonte. Você acha que você tem todas as coisas, mas você precisa voltar para mim. E aí ele começa a dar conselhos. E ele diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a sua vergonhosa nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Então, quando Jesus diz: eu aconselho-te, compra de mim o ouro, Jesus está dizendo: eu sou a fonte, venha para mim. Sabe por quê? Porque o ouro que eu tenho para te vender, o seu dinheiro não pode comprar. E o que Jesus começa a fazer aqui é continuar o paralelo com a realidade que aquela igreja vivia. Ela achava que era rica. Aí depois Jesus diz: olha, o meu conselho para você é que você adquira de mim vestiduras brancas para cobrir a sua vergonhosa nudez. Irmão, tudo isso que eu estou te falando é comprovado. Tem até um livro que vai chegar logo ali, chamado As 7 Igrejas da Ásia, e traz todo esse conteúdo histórico dessas igrejas. E aí ele diz: compre vestiduras brancas. Por quê? Porque Laodiceia era um polo da indústria têxtil. Eles faziam roupas bonitas, nobres, caras, e esse era uma fonte de riqueza da cidade. E aí Jesus está dizendo: você tem orgulho, você se acha rico por causa disso? Eu te aconselho, compra a minha roupa, para
cobrir a sua nudez porque você não percebe. Jesus fala, meu conselho é, adquira de mim colírio para que você veja. Laodiceia era uma das poucas cidades do mundo que desenvolvia uma espécie de um pó que você misturava com água e fazia o único colírio, o único medicamento oftalmológico que existia na época. E era também uma fonte de riqueza. E Jesus está dizendo, você produz esse colírio, você cura o olho das pessoas, mas você não consegue perceber a sua miséria. E Jesus termina, para mim, com o que é uma das declarações mais terríveis das Escrituras. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas pastor, o que tem de terrível nisso? Isso é maravilhoso. Irmão, a gente usa muito esse texto para evangelismo. Então, hoje quase não se usa folheto de evangelismo, mas quando se usava, esse aqui era o versículo mais usado. Agora, qual é o problema? O problema é que Jesus não está dizendo isso para o mundo, Jesus está dizendo isso para uma igreja. Ele está dizendo, olha, vocês estão aí, vocês estão reunidos tentando ser igreja, vocês estão com a mesa da ceia montada, me esperando, mas sabe o que vocês fizeram? Vocês me colocaram para fora e giraram a chave 2 vezes, eu estou batendo, tentando entrar na vida de igreja de vocês. Esperando que alguém abra a porta. Eu lembro de uma história que o Gregório McNutt contava. Ele falou que ele foi expulso, ele teve várias histórias de ser rejeitado, mas ele fala de uma igreja que expulsou ele, no meio da pregação, tiraram ele e falaram, cara, você não prega mais, pode ir embora. E aí diz que ele saiu chateado, falou, Deus, puxa, eles me expulsaram. Ele falou, cara, aí Jesus falou para mim, não se preocupa, Gregório, eles já me expulsaram faz muito tempo também. Mas o que Jesus está dizendo é isso, vocês estão aí querendo ser igreja, mas vocês me fecharam para fora e viraram a chave, eu estou tentando entrar e eu não encontro ninguém que me abra a porta. E quando essa igreja colocou Jesus para fora? Quando ela se satisfez com a mornidão. Quando ela perdeu a paixão. Irmão, a gente é uma igreja avivada, a gente é uma igreja que as pessoas nos conhecem pela intensidade na adoração. Você quer que eu te diga uma coisa? Estar aqui nesse lugar não te garante nada. Porque a gente pode continuar pulando e fazendo as mesmas coisas sem a paixão estar. A gente pode continuar servindo e a paixão não estar mais. Sabe por quê? Porque a igreja de Laodiceia não parou de ter obras. Jesus diz assim, eu conheço as suas obras. Então não foi a obra que parou, o que mudou? Era o coração com que essas obras eram feitas. É como se Jesus dissesse, cara, vocês continuam fazendo as coisas, mas você não tem a mesma paixão. Então você pode estar numa igreja que fala de avivamento, que prega de avivamento, mas isso pode virar só uma religião. Eu e o Diego, a gente tem uma coisa, a gente está sempre conversando com isso, sempre tentando medir, sempre tentando ver se o fogo está baixando. Sabe por quê? Porque é intencional, sim. Manter a chama acesa é uma responsabilidade. Você tem que continuar orando, você tem que continuar buscando, você tem que continuar lendo, você tem que continuar provocando sua fé, você tem que continuar provocando o céu, você tem que continuar insistindo. Porque a gente aprende a fazer as coisas. E o medo que eu tenho é que o fato de você estar numa igreja que tem uma adoração intensa, que tem uma palavra sólida, faça você se sentir confortável como se a gente resolvesse a sua vida. A gente não vai resolver a sua vida. A gente pode te provocar, te mostrar o caminho, mas eu não mantenho a sua chama acesa. Eu posso estar aqui dizendo, cara, você precisa manter a chama acesa. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos.
Eu queria que você começasse a fazer uma autoavaliação, irmão. Se você precisa ir embora, você está abençoado, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito esteja sobre você, sobre a sua casa. Mas eu queria que a gente pudesse gastar um tempo nisso. Você não precisa sair correndo, só vou pedir para você não ficar conversando aqui dentro. Então, se o time de adoração estiver tocando, é porque não é para você conversar aqui dentro. Mas eu queria que a gente pudesse provocar esse ambiente de despertamento, de fome. Aquele dia lá na CCC, 25 anos atrás, mudou a minha vida, porque eu falei, meu Deus, eu acabei de descobrir que diante da grandeza de Deus, o que Ele fez por mim eu não faço nada. E aquilo me levou a me arrepender em primeiro lugar, irmão. Aquele choro foi um choro de vergonha, de constrangimento, de arrependimento. Eu quero que você tenha liberdade, se quiser vir aqui para frente, ajoelhar, deitar no chão, ficar em pé, andar, gritar. A gente está em casa, a gente não tem que mostrar nada para ninguém, a gente não está preocupado com manifestação do Espírito. Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem, que você leu um texto bíblico, que você estava de repente fazendo alguma coisa na sua casa e de repente você sentiu o Espírito te procurando e você começou a chorar? Uma das coisas que mais choca meu coração nas igrejas hoje é como a gente está satisfeito com aquilo que o homem faz bem. A gente é tão incrível, a gente tem uma igreja incrível, a gente tem uma estrutura incrível, nós somos excelentes. Eu quero um cargo, eu quero ver a igreja funcionando bem, eu quero um departamento infantil sensacional, mas não ter fome está tudo bem. O que Jesus está dizendo é, antes você fosse frio ou quente. Mas quando eu olho para a sua vida e você é morno, eu sinto vontade de te vomitar da minha boca. E essa hora é a hora que a gente tem que buscar o caminho de arrependimento, falar, Deus me perdoa porque eu me contentei com a água morna e pesada. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para ver o Senhor e para reconhecer a verdade do nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos dê fome e sede, nos dê intensidade, nos dê paixão, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, nos conduza ao arrependimento, que o Espírito que constrangeu aqueles homens no caminho de Emaús, que o Espírito que constrangeu a igreja em Laodiceia, que esse mesmo Espírito nos constranja nessa noite, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nos batiza com fome, com paixão, com intensidade, Senhor, com desespero pela sua presença, Senhor. Abre os meus ouvidos, quero ouvir. Abre os meus olhos, quero ver. Abre o meu coração,
grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar outra vez, quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver.
preciso de